Bom dia! É sexta-feira. Caramba! Qual sexta-feira? A sexta-feira é igual à quinta-feira, à quarta-feira, à terça-feira e à segunda. Ou seja, conseguimos passar esta semana num fim de semana prolongadíssimo. Portanto, não há qualquer euforia por termos chegado à sexta-feira. Eu quero começar o programa por perguntar-lhe uma coisa. Já viu mesmo o Think Tank com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar? Antes de ontem. Vá ver. Bom, não é para eu bater recordes. O Think Tank foi um dos mais vistos de sempre. Tem views e audiência e interações superiores àquilo que acontecia com o programa matinal, a Cor do Dinheiro, aqui há uns meses. Mas não é por isso. É porque, de facto, está lá bem retratado aquilo que está a acontecer e aquilo que vai acontecer no pós-crise. É muito importante nós começarmos a preparar o pós-crise. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando foi a Segunda Guerra Mundial, ainda a Segunda Guerra Mundial não estava terminada e já havia um grupo de pessoas a pensarem o futuro, entre os quais o Sr. Keynes, não é? Que se sentaram numa cidade chamada Bretton Woods para preparar aquilo que seria a economia do pós-guerra. Ora, nós precisamos, como cidadãos, em vez de andar e a panicar, perdoem-me a expressão entre aspas, por tudo e por nada, precisamos de começar a pensar como é que vai ser tudo isto depois de terminada a crise. E tudo isto leia-se a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e, sobretudo, a sociedade. Muito importante. Bem-vindo à Cor do Dinheiro de sexta-feira, deixa-me lá ver que eu já perdi a conta a esta brincadeira, dia 20 de março do ano da graça de 2020. Enganei-me, ontem, 2019, é 2020. Bom, novamente, que aproveitar aqui o cenário magnífico da minha cozinha, muito impressionado com as pessoas que têm um olho fantástico, olharam ali para aquele garrafão ao pé da porta a perguntar se era um garrafão de lexívia. Não, aquilo foi um garrafão de vinho branco que me ofereceram, foi só isso. Aqui tem uma série de garrafas também de vinho que me ofereceram, inclusive aquela que eu falei há 3 dias, que tem 100 anos, é vinho do Porto. Bom, mais uma questão só. Para aqueles preocupados com a minha tosse no programa Think Tank, tenho que dizer o seguinte. Eu tenho tosse alérgica e acontece nesta altura do ano. Não quer dizer que eu não esteja infectado. Ou seja, não sei se estou. Há muita gente que não saberá. Não é? Não tenho sintomas nenhums, mas é só para dizer uma coisa. Aquela tosse que eu vi é uma tosse alérgica. Aquilo não é tosse de Covid-19. Vamos lá então ao programa de hoje. Primeiro ponto, no período antes da ordem do dia. O programa de hoje vai ser longo. Também como a malta não tem nada para fazer, pode estar aqui a aturar, não é? Havia uma senhora que me dizia assim, Camilo, estenda o programa, não há problema nenhum, não temos nada que fazer em casa, então estamos só ali a exagerar, a ver notícias. Agora deixa-me tirar aqui o som da TVI. Assim como assim, você pode alongar o programa um bocado mais. Então, assunto muito importante. Objetividade jornalística no tratamento do que está a passar. Das notícias, ou melhor, da informação do que está a passar. Eu começo a ver demasiada lamechice nas televisões. Inclusive, por parte de figuras que têm experiência, não são estagiários, têm experiência para serem um bocado mais sóbrios. Eu não estou a dizer que a qualidade da informação não está boa. É a sobriedade. É muita lamechice, é muita lagriminha ao canto do olho, para-se uma análise, ou coisa, põe ali uma fotografia, não sei o quê. Pá, caramba. Pessoal, já chega. Que façam isto uma vez, um dia. Eu percebo. Mas a cada passo, olha aqui este exemplo, olha aquela coisa a puxar aqui ao coração. Francamente, a malta está farta disso. Sejam um bocadinho mais objetivos e, sobretudo, um bocado mais racionais. Demasiado coração. Eu sei que estamos em momentos ímpar, mas eu já lhe vou dizer o que é que acho sobre momentos ímpar. Estamos em momentos ímpares? Estamos. Mas quer dizer, não exageremos no coração, na lamechice, na lagriminha ao canto do olho. Segundo ponto. A situação de portugueses no estrangeiro. Como você reparou, nos últimos dias, não passa um dia em que não apareçam umas pessoas com um telemóvel a fazer, ou diretos a fazer uns videozinhos. Eu estou aqui, ninguém me vem buscar. Eu estou a colar, ninguém me tira daqui. Bom, vamos lá separar as coisas.
Uma coisa são os portugueses que viviam, estavam deslocados, expatriados, trabalhavam em algum sítio e que estão aflitos porque, entretanto, se fechou o transporte aéreo. Primeira pergunta. Isso é razão para pânico? Viviam lá. Têm as suas raízes ali. Têm o seu trabalho. Isso é motivo para pânico? Não é, pois não. Os voos foram fechados, ainda bem por esses países. Para uma coisa, se nós tivermos um país aqui ao lado totalmente infectado, nós não vamos querer parar os nossos voos? Desculpe lá. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, têm toda a razão para fechar os voos e não deixar as pessoas saírem e entrar. É óbvio, estão-se a defender. Nós faríamos a mesma coisa. Bom, estão preocupados porque a família está lá. Ainda bem que a família está aqui e não está ao pé das pessoas. Quer dizer, eu gostava muito de ver a minha tia. Tem 88 anos, está num lar. Gostava de ver o meu tio, que tem 95 anos, está num lar. Que são as últimas pessoas que me restam da área do meu pai, da família do meu pai. Não posso. Ora, a vida é assim. Estarem-se a queixar. Espera aí. E depois levarem isto ao desespero, que é... Para ninguém faz nada ao consulado. Espera aí. Mas o consulado serve para andar a tirar as pessoas todas, em todas as situações, algumas delas em que se meteram irrefletidamente, e já lá vou. Bom, e agora é a segunda parte. Quantas pessoas é que você não conhece que foram para fora nos últimos 15 dias? Diga-me lá, acha isto sensato? Eu não acho piada nenhuma. Eu tinha viagens programadas ao estrangeiro nas últimas 2 semanas. Tinha eventos, inclusive fora de Portugal. Não fui. Porquê? Não é com cagaço, desculpa-me a expressão. Era com o receio que eu vou causar um problema a mim e ao meu país se eu for para fora fecharem os voos e as fronteiras e eu fico pendurado. Bom, é um bocado de bom senso. Eu ontem houve uma senhora que me disse assim: Sr. Camilo, conheço aqui umas pessoas cujos filhos dizem que vão para as viagens da Páscoa porque já pagaram as viagens da Páscoa. What the fuck? Espera aí. Pagaram o quê? 500 euros, 700 euros? Querem arriscar a vida por 500 ou 700 euros? Espera aí. O pessoal que foi nos últimos 15 dias para todos os sítios do globo, para os sítios mais incríveis, hein? Onde se gasta uma fortuna para ir passar férias. Está a ver, não é? A Ásia. Agora quer que os consulados responsabilizem pelo seu retorno? Espera aí. E eu, como contribuinte, vou pagar essa marmelada? Eu, como contribuinte, vou pagar os exageros e o erro de julgamento das pessoas? Pá, no. Thanks, but no. Pá, podem me insultar, dizerem o que quiserem, ok? Eu não tenho problemas em usar as palavras. Terceiro ponto. Não sei se reparou, mas de cada vez que nós vemos só uma coisa. O governo montou um gabinete de crise, fez muito bem. Já eu vou analisar isto lá mais para baixo. Mas quando vemos a cara de alguns ministros, entre os quais de Mário Centeno, percebemos que aquelas pessoas estão como peixe fora d'água. Bom, os governos e as lideranças exigem para pegar os touros pelos cornos. E, portanto, nós não podemos ter governantes que parece que estão uns estão em pânico e outros parece que estão ao lado do assunto. Não podemos ter isto. Portanto, alguém no governo que briefe estas pessoas para estarem preparadas para dar um exemplo de liderança. Eu não quero só o Ministro das Finanças, number cruncher, não é? E que só faz brilharetes quando as coisas estão a correr bem. Não quero o Ministro da Educação que continue desaparecido em serviço, não é? Quero um governo que funcione como um todo. Embora possa lá haver o seu gabinete de crise. Ponto seguinte. Drones a fiscalizar fronteiras entre Portugal e Espanha. Muito bem. A tecnologia, como vamos perceber daqui a uns meses, nada vai ficar igual depois desta crise. Mas não é só na economia. Nada vai ficar igual na utilização de tecnologia. Nós começamos a ver isto no nosso dia-a-dia. Eu conheço pessoas mais velhas que nunca utilizaram os vídeos por WhatsApp, já fazem vídeos por WhatsApp neste momento. Que já usam Skype. Isso é uma excelente notícia. Porquê é que Portugal e Espanha, em vez de estarem a espetar ali tropas ou GNRs por todo o lado, não usam drones? Muito bem. Está exatamente isso que está a ser feito. Último ponto do período de ordem do dia. Por causa desta história o Primeiro-Ministro disse ontem, na declaração de estado de emergência, que não vai haver problema de restrição nenhuma alimentar, nem está previsto, nem faz sentido que aconteça, quer dizer, menos que as pessoas não saibam portar. Eu tenho 2 coisas a dizer sobre isto. A primeira, olha, já chega de andarem a levar carrinhos cheios.
Eu sei que as pessoas dizem, eu tenho uma família grande, está bem, mas nem toda a gente tem famílias grandes. Ok, já chega disso. Eu desconfio que há gente que vai passar meses a consumir algumas das porcarias com que atafolhou as casas. Mas isso, problema delas. O problema, para mim, não é esse. O problema é que quanto mais fizerem isto, mais fazem perigar a cadeia de distribuição, que é necessário garantir, funcionar, é fundamental, para nós não estarmos numa economia totalmente de guerra. O Primeiro-Ministro tem toda a razão pelo que fez. Mas agora uma coisa. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu sou retornado. Ok? Por acaso não sou retornado, sou refugiado. Porquê? Porque eu saí de Portugal com 3 anos para Moçambique, meu pai era militar. E voltei com 16. Eu, quando vi a transição política e a guerra em Moçambique, e os meus amigos de Angola passaram por isto, já passámos por isto 1000 vezes pior. E não foram os meus pais que me contaram. Não foram os pais dos meus amigos mais velhos que me contaram. Eu vivi isto. Tinha 14 anos. Lembro perfeitamente. Eu ia para a bicha do pão, na Beira, em Moçambique, às 4h30 da manhã. Percebe? Às 4h30 da manhã. E quando chegava a minha vez, às vezes, já só estavam 2 papos secos. Uma vez não estava nada. E às 7 da manhã tinha que estar na escola, no Liceu Pero da Naia, na Beira. Percebe? A gente já passou por isto. Isto é um piece of cake para mim. É essa a razão. Há dias alguém me perguntava assim: epá, você está aí todo descontraído, como é que você... É muito simples. Eu já vivi 10 vezes pior. E, portanto, para mim, juro-lhe, isto para mim é piece of cake. Não é epidemia, isso é um problema. Mas esta história do confinamento, não sei das quantas, a gente já viveu isto. Não exageremos. É preciso relativizar certas coisas na vida. Percebe? Esta é uma delas. E houve uma coisa que a gente aprendeu na altura, que é não se pode assambarcar. É a pior coisa que pode acontecer à economia e à sociedade. Bom, sigamos para bingo. Já vamos com 12 minutos. Temos 5.700 pessoas em direto. Uma sexta-feira feriado. Não é feriado, desculpa. Bem, então vamos lá. O primeiro ponto da agenda de hoje. Lá chegou o estado de emergência. Tão querido nosso Presidente da República. Eu quero dizer que é mais estado do que emergência. Você veja. Em Itália estão todos enfiados em casa. Em Espanha estão todos enfiados em casa, com polícia e militares, e diabo 4. Parecem países em estado de sítio. Nós tivemos o bom senso, até agora. É certo que houve exageros nos primeiros dias, uma estupidez, a gente a fazer, o sítio não devia ter ido e diabo 4. Mas tivemos o governo. Devo dizer uma coisa, olha, palmas para o governo. Eu, que sou um crítico do governo, tenho que dar os parabéns pelo que está a fazer nas últimas horas. E porquê? Olha, primeiro, o estado de emergência é uma coisa light. Por isso é que eu digo que é mais estado do que emergência. É uma coisa light. Até para ir fazer um passeio higiênico, como disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem, há liberdade para fazer. Há liberdade para eu sair de casa e ir ajudar pessoas, porque algumas têm estado a ajudar, não é? Há liberdade para ir às compras. Há liberdade para ir às farmácias. Há liberdade para aquelas coisas fundamentais de nós sairmos de casa. O que não há liberdade é para abusar. Ora, o governo esteve muitíssimo bem. O decreto que o governo fez ontem serve, e vamos para o segundo ponto, serve para mostrar o quão exagerado era aquela ideia de vamos fechar o país com isto e aquilo e não sei das quantas mais. Eu acho que o governo até deu uma lição ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Está a ver? Como eu já lhe expliquei ontem, o Marcelo fez um papel lamentável nas últimas semanas e levou só para o governo. O governo não queria fazer o estado de emergência. Como sabem, eu era favorável ao estado de emergência no domingo. Mas antes de ontem, quando viu que estava, tudo mudou à minha volta e eu ando na rua, não é? Quando é preciso, mudei de opinião. Não faz sentido o estado de emergência. Faz sentido. O que é que o governo fez? Uma coisa muito brilhante que foi: epá, eu vou fazer aqui um conjunto de regras que não vão deixar margem que um dia venham dizer, nem que seja o Presidente da República, ai, vocês não fizeram nada. Estado de emergência. Não, declarou o estado de emergência, mas na versão mais light. O próprio Presidente da República foi esperto quando criou o regime, dizendo assim, está aqui, agora o Governo faz o que quiser. O Presidente lavou as suas manitas. E o Governo lavou as suas manitas. Bom, para a sociedade isso é preocupante? Não. Eu acho que as pessoas estão a cumprir muitíssimo bem.
Acho que uma coisa que o governo fez foi muito boa, foi obrigar as pessoas de mais de 70 anos a ficar em casa. Eu estava a ver demasiada gente com mais de 70 anos, até mais do que isso, na rua, e isso era um perigo, e eu acho que isso fez muito bem. Portanto, duas coisas. O Presidente quis fazer o brilharete, não é? À la Marcelo, versão minimalista, e o Governo respondeu a Marcelo na versão minimalista. Daqui a umas semanas conversaremos. Antes de irmos ao orçamento retificativo. 6.100 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio ao canal A Cor do Dinheiro. Deixe-me fazer uma pequena análise. Eu não sei se viu os resultados dos infectados, dos mortos e dos recuperados ontem. Ontem havia 785 infectados. Se você for ver aquelas curvas publicadas aqui há vários dias, inclusive eu repeti aqui algumas curvas, gráficos feitos por um grupo a que eu pertenço, o Pedro Carlos, a quem eu agradeço todos os esforços que tem estado a fazer. Ontem ficámos com 785 casos, quando o modelo previa acima de 800. Ok? E muito abaixo, aliás, previa 900. E a gente, fantástico e tal. Slow down, ok? Calminha aí. Calminha aí porquê? Porque eu ainda não percebi muito bem porque é que o número de casos testados baixou. Percebe? Ou seja, é preciso muitíssimo cuidado com as estatísticas neste momento. Aliás, eu disse-lhe ontem, eu deixei de publicar aqueles gráficos, porque comecei aqui a ter muita gente a dizer isto não é assim, aquilo é assado e tal, há sempre os chabichões, percebe? Houve inclusive a gente veio para aqui dar explicações do que é explicações matemáticas, meramente matemáticas. O que é que são regressões, progressões, exponencial e não sei. Está a perceber? Toda a gente para aqui dá lições. A questão não é esse o ponto. Esse não é o ponto. Olha, para já a idiotice estão para aí, não sei quantos vai trabalhar. Mas quem é que disse que eu vou trabalhar? Eu estou em casa, pá. Deixe de parvoíces, pá. Eu vou à rua quando nem preciso de ir à rua. Coisas sérias, pá. Deixem de tretas. Mas enfim. Esse é para esse fulano que andou para aí a mandar a boca agora. Bom, repara uma coisa. É preocupante isto. Era bom que as autoridades esclarecessem essas brincadeiras. Eu não estou a dizer que estão a manipular. Mas há uma coisa que não é normal. Que é, expliquem-me porque é que houve menos testados. E já agora, quem ainda já levanta a mão a dizer estamos no ponto de inflexão, nós não sabemos isso. Calma. É preciso esperar. E eu acho que as medidas vão ter efeito. Provavelmente, hoje estamos a 20, segunda, terça-feira, nós devemos começar a ter um sinal claro de onde é que está a inversão. Se há inversão ou não. Porquê é que isto pode estar a acontecer também? Se não for um problema de dados, testes que não são suficientes e não estão a ser feitos. Eu explico-lhe porquê. É que as escolas fecharam. Houve escolas que fecharam antes do governo ter decretado. E isto pode ter começado a ter a sua influência. Mais, algum comportamento começou a mudar. Mas, como nós começámos a fazer isto antes de Espanha e de Itália, em termos de semana em que apareceu o primeiro caso, é possível que nós estejamos um bocadinho à frente. Eu só peço a Deus que isto se concretize. Que é para ver se a gente começa a ver um fim e uma luz ao fundo deste túnel, deste pesadelo que a gente está a viver. E que vai viver. Porque já percebeu isto tem um impacto dramático na economia. Portanto, cuidadinho com os dados. Ponto seguinte. Economia. A minha área profissional. Então, vai haver orçamento retificativo. Isto é o sinal de como é que nós temos que fazer a inovação à vista. E eu aqui não vou criticar o Centeno. Na semana passada alguém perguntou ao Dr. Mário Centeno, então vai haver orçamento retificativo? E o Primeiro-Ministro, não vai haver nada, vamos fazer aqui uns ajustes. E eu próprio disse aqui que não iria haver se. E o se o que era? Se as despesas não fossem grandes na saúde, na altura eram 10 milhões, recorda-se? Não são 10 milhões já. Já é muita massa. Portanto, a dotação provisional, que é uma coisa que é um orçamento dentro do Ministério das Finanças, do Orçamento do Ministério das Finanças, não chega para o que nós vamos enfrentar. Não só com despesas na saúde, mas também com toda esta marmelada dos apoios, dos subsídios, da deferição de pagamento, deferimento de pagamentos de IRC, pagamento especial por conta, essa coisa toda. IVAs e isso tudo. Portanto, não vai chegar. É óbvio que vai haver orçamento retificativo. É mais do que uma certeza. Os últimos 2 dias,
quando o Governo foi questionado sobre isto, inclusive o próprio Ministro das Finanças já foi obrigado a admitir isto. Isto não há mal nenhum. Bom, há mal é para a imagem do Sr. Primeiro-Ministro das Finanças que passaram todos os últimos 5 anos a atirar para a cara dos outros. Olha, vocês, é que não sei quais, não houve orçamento retificativo. Pois não, filhos. Em momentos de dificuldades, ninguém acerta. É que não foi só esta crise. Houve uma depois de 2008, 2009, cujo efeito no tempo ainda foi mais prolongado do que esta. Não é? Agora, é questão de ver qual é a papa doce. Ou melhor, a papa amarga. É claro que vai haver retificativo. E é claro que lá se vai o recorde do Centeno e do Costa. É para ficarem a saber o que custa de governar em dificuldades. E vou-lhe dizer uma coisa. O retificativo vai ser significativo. Pelos números que já me soaram aqui ao ouvido sobre a despesa e a paragem da cobrança de impostos, vai ser brutal. É para a malta ficar a perceber que não há nada de garantido na economia, percebe? Hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. E como o meu pai e a minha mãe me ensinaram a ser cauteloso desde garoto, foi por isso que eu muitas vezes cheguei aqui e disse: cuidado com o crédito. Consumo, habitação. Cuidado, o Estado, com estar a gastar o que não tem. Porque a tesouraria depois faz falta para estas coisas. Está a perceber? É este o problema. O problema é que há malta que acha que a vida é só distribuir, não é? É típico do socialismo. Olha, azar. De vez em quando acordam com um focinho na parede. Que é o que está a acontecer agora. Ponto seguinte. 2 entrevistas ontem na televisão. E pá, onde é que a gente já vai? Com 22 minutos. Vamos estender isto um bocadinho mais, como dizia a Anabela ontem. A Ministra da Presidência, ontem, com aquele ar de quem está a controlar tudo, já fazemos 9.000 testes por dia. Ah, é? Então porquê é que a gente teve menos testes ontem? Já agora, porquê é que ainda não testámos muito mais gente? É que depois isto afeta as estatísticas. Para que é este wishful thinking? Para que é esta coisa de estamos em controle da situação? Não está, o Governo não está no controle da situação. Está com dificuldades até. Primeiro ponto. O segundo ponto. A Ministra Mariana Vieira da Silva, já percebeu, não é? Quem sai aos seus não degenera. Percebeu? Bom. Que não sei que é, não sei das quantas, vou-lhe dizer a frase. Estamos a trabalhar com os hospitais do SNS para acelerar os testes. Com os hospitais do SNS só? Porquê? A saúde é só o SNS em Portugal. Já agora, os hospitais privados que têm protocolos com o Estado para ajudar a libertar o drama dos hospitais públicos, esses não contam. Porquê? Mas porquê a pancada ideológica desta miúda? Ela tem 30 e poucos anos, parece o pai. Ela parece uma velhota. O pai tem 60 e tal anos, não é? O Vieira da Silva. Esta fulana tem 39 ou não sei das quantas. Ela parece o pai. Tem mesmo o mesmo referencial, está a ver? Isto é uma estupidez, pá. Eu não consigo perceber estas marmeladas, percebe? Então, nos hospitais privados já se ofereceram. Já ofereceram ventiladores, não sei quantos. Já se prontificaram a dar uma ajuda. E o Governo continua com aquela pancada, os hospitais do SNS. A pior coisa que a gente pode fazer, em crises como esta, é pensar que a ideologia resolve problemas. Não resolve. O vírus não é de esquerda, não é de direita. O vírus não é liberal, nem é estatista. É pena que uma miúda de 30 e poucos anos, como a Mariana Vieira da Silva, não perceba isto. E é pena que ela não saiba descolar daquela geração dos malucos de 60 anos, não é? Que fizeram a Constituição e mais uma porrada de gente que viveu naquela altura e que continuam a condicionar ideologicamente o país no século XXI. É pena. Bom, segunda entrevista. O Ministro da Economia. Foi também à televisão, à RTP. Belíssima entrevista. Bem entrevistado pelo João Adelino Faria. Crítico, basto, incisivo. Mas eu acho que o Pedro Cisa Vieira teve muito bem. Primeiro, eu acho que ele devia ser mais claro na questão do layoff. Acho que o Governo não está a ser, está com medo. Estão a facilitar despedimentos e não sei das coisas. Há uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Eu acho que esta crise vai ter que ser dividida entre nós, trabalhadores, as empresas e o Estado. Cada um tem que fazer o seu papel. O nosso papel é não ficar a pensar que não vai poder haver despedimentos. Não é impossível. Mas também dá jeito de pedir às empresas, não exagerem. Vamos ser solidários. Primeiro. Segundo. Cisa Vieira esteve muito bem porque já se percebeu uma coisa.
que ele deixa passar, inclusive nas entrelinhas, que é este plano que está a ser anunciado era com os dados da semana anterior. É normal. E é normal, sobretudo, quando nós estamos em momentos como este. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isto é navegação à vista e não é de um mês, é de semana a semana. Portanto, o que vai acontecer, aliás, hoje acho que vai haver novas medidas e anúncio de novas medidas tomadas pelo Governo, acho que na área da família. Isto vai ser normal nas próximas semanas. E por isso é que eu digo que, de facto, o Governo tem estado bem nesta matéria. Bom, ponto seguinte. Um recado para a indústria. Então ainda não conseguiram fazer a gel, desinfetantes e álcool em número suficiente para nós andarmos, chegarmos a uma farmácia e termos. Não. Pá, mas que raio de flexibilidade é que tem a indústria portuguesa? Eu já vi empresas dizerem, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, ainda não vi nada. A minha farmácia continua à espera da porcaria do gel, do desinfetante e do álcool há mais uma semana. Está a ver? Não é estranho isto? Um bocadinho. 7. O Governo mudou estratégia nesta história toda. Nos primeiros dias, como você viu, andou a apanhar bonés. Inclusive, andou a apanhar bonés na comunicação. Este governo não percebe nada de comunicação em crise. Já foi assim nos incêndios, já foi assim com tanques, já foi assim uma porrada de situações. É bem nesta. Mas, nos últimos dias, o governo acertou agulhas. Primeiro, criou um gabinete de crise e fez muito bem. Em segundo lugar, muito importante, trouxe para a linha da frente pessoas competentes e que sabem o que estão a fazer e com experiência. Cisa Vieira, por exemplo. Não é? Isso fez toda a diferença. Bom, também lá está a maluquinha da Mariana Vieira da Silva, mas pronto. A gente com a pancada ideológica. Mas pronto, é assim. Mas tem que se fazer umas cedências, não é? Uns fretes aqui, uns fretes ali. Mas o governo acertou. E está a portar-se bem. Eu acho que o Primeiro-Ministro esteve muito bem ontem, como já tinha estado no dia anterior, na conferência de imprensa. E quando as pessoas fazem um bom trabalho, é justo aplaudi-las, que é o que eu estou aqui a fazer. Bom, 27 minutos, estou a exagerar já. Só duas coisas. Então só agora é que começaram a desinfetar edifícios, ruas e zonas de transporte público de aglomeração de pessoas. Só agora? Isto não devia estar a ser feito há várias semanas. É à portuguesa, não é? Em vez de prevenir, remedeia-se. Os custos são maiores, inclusive, de vidas. Último ponto. A linha de saúde SNS 24. Eu tenho tido tantas mensagens aqui. Tantas. É queixar, isso e daquilo. Eu procurei informar. E a situação não está diferente do que há uma semana. Há uma semana disseram-me assim, Camilo, sabes qual é o problema? É que a malta telefona para aqui com todas as histórias possíveis, menos por aquelas que interessam. Inclusive perguntam por outras coisas. Sabe como é que me sumarizaram isto? Camilo, a linha de saúde SNS 24 está transformada numa linha de aconselhamento e de, como é que se diz, de ajuda psicológica às pessoas. Não pode ser. A linha de SNS 24 é para emergências de saúde. Não é para nós aliviarmos o nosso problema psicológico. Eu já sugeri uma coisa, inclusive, a quem gera isto. Criem uma linha à parte só para as pessoas irem para lá. Outro dia contavam que há pessoas, inclusive, a telefonar assim. Olha, acha que eu divido férias? Vão dar uma volta ao bilhar grande. Ainda tenho dúvidas sobre se devem ir de férias ou não. E a SNS 24 é para isso. Give me a fucking break, ok? É por isso que a linha está pendurada. São mais de 60% de chamadas com esta marmelada toda. Está a perceber? Criem uma linha para aquilo, pá. E centrem-se no que interessa. A linha SNS 24 é para questões sérias de saúde. Último ponto. Não era o último ponto, agora é que é. Os assessores do Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei quem são. Vou-vos dar um conselho. Ponham o homem a falar português. Não é no atropelo das palavras. Eu sei que ele come palavras, todos nós comemos, em algum momento ou noutro. Não é isso. O Sr. Primeiro-Ministro tem um hábito, eu vou-lhe dizer qual é. Quer ver esta frase? As medidas que são necessárias tomar. O quê? As medidas que são necessárias tomar? Ou as medidas que é necessário tomar? Isto não é uma questão de comer palavra, é português. Não joga o verbo, está a perceber? Quero mais um exemplo. Eu dou-lhe mais um exemplo. Espera aí. É a fase de serem os bancos a ajudar todos aqueles que é essencial de serem ajudados. O que é isto? Mas que português é este? Ponham lá o Primeiro-Ministro a falar português, caramba. Dei-lhe umas liçõezinhas, não custa nada. 6.500 pessoas em direto. Quero agradecer o seu apoio, quero agradecer a estar desse lado, dizer-lhe que exagerei hoje, peço desculpa, não volta a acontecer 30 minutos, dizer-lhe que
Espero que tenham um grande fim de semana. Respeite as normas, respeite as regras, porque se você for para a rua fazer tudo e mais alguma coisa, você vai exagerar e depois a partir daí é que surgem as medidas difíceis. Não se esqueça disso, ok? Na segunda-feira, às 8 da manhã, cá estarei eu para lhe atazanar o juízo. Para os que estão a ver, para os que vão ver, eu peço aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até a segunda-feira.